Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico na área. Então, nesta aula de número 21, vamos falar sobre o bispo em fiancheto, que é um padrão de desenvolvimento do bispo para controlar as maiores diagonais do tabuleiro. Pode ser uma ideia bem interessante, ok? Repara que essa casa aqui é a casa de A1, até esta casa aqui, ó, a casa de H8, esta é a maior diagonal do tabuleiro de casas escuras. É uma diagonal muito importante no tabuleiro. Esta diagonal aqui de H1 até A8 é a maior diagonal do tabuleiro de casas claras. Ok? Então, como os bispos apenas se movimentam e capturam nas diagonais, pode ser interessante no começo do jogo eles virem para a posição de fiancheto, que é estar presente nessa longa diagonal do tabuleiro. Então o bispo tem que estar aqui em G2, em B2, em B7 ou G7. O bispo colocado nessas posições, falamos que ele está em fiancheto. Então vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, com a movimentação desse peão para G3, podemos colocar o bispo aqui em G2. Esse bispo aqui localizado em G2 logo no começo do jogo, ele está desenvolvido em fiancheto. Ele está na maior diagonal do tabuleiro, a diagonal H1 a 8, né? E controlando casas centrais ali importantes, né? Então, controlando casas centrais à distância. Ele tem um poder de ação aqui bem interessante, porque ele está na maior diagonal do tabuleiro. Mesma coisa poderia ser com esse bispo de C1, o bispo de casas escuras. Então ele poderia tomar conta dessa maior diagonal do tabuleiro de casas escuras. Basta eu movimentar o peão aqui para B3 ou para B4. Vamos supor que eu escolha movimentar o peão para B4. Eu já posso, na jogada seguinte, colocar o bispo em fiancheto, colocar o bispo em B2. Esse bispo aqui posicionado em B2 já toma conta da maior diagonal do tabuleiro de casas escuras, controla algumas casas centrais ali importantes. Então pode ser uma posição bem interessante para o bispo, ok? Mesma coisa o exército das pretas. O exército das pretas pode colocar os seus bispos em fiancheto, apenas movimentando o peão de G7. Eu já poderia colocar o bispo, esse bispo aqui, de F8 na posição de fiancheto, nesta posição. Ok? Uma posição bem interessante aí para os bispos no começo do jogo, para o desenvolvimento dos bispos. O último exemplo, se esse bispo aqui, o bispo de C8, vier para cá, para B7. Então basta eu movimentar o peãozinho aqui de B7, uma ou duas casas, e assim colocar esse bispo aqui de casa branca, do exército das pretas, em fiancheto. Então uma posição bem interessante para os bispos, porque eles dominam a maior diagonal do tabuleiro, logo no começo do jogo, e controlam o centro de maneira aí, indireta, à distância, que a gente fala, né? Um conceito mais moderno do xadrez. Ok? Essa foi uma explicação breve aí do que é um bispo em fiancheto. É bem simples e pode ser uma ideia aí bem interessante para usar nas aberturas, ok? Um abraço, até a próxima aula de xadrez e valeu!